Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos iniciando um novo trimestre, o último trimestre deste ano de 2024. E a lição que nós estamos estudando essa semana é a lição número 1, com o título As Promessas de Deus. O tema da revista que nós estamos estudando, iniciando os estudos, é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista da revista é o nosso pastor Elinaldo Renovato. Vamos para a introdução da revista. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus para se concretizarem. Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Então é importante, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei, deixe o seu comentário, pois isso é muito importante para o crescimento do canal e para você não perder os conteúdos que nós temos postados toda semana a respeito das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E quero lembrar a você que esta aula é uma aula preparatória, ela não substitui a aula presencial, então participe da Escola Bíblica Dominical. Vamos para o nosso mapa mental, iniciando pelo texto áureo, que é o texto base da lição. Diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós vemos aqui, neste versículo de Jeremias, capítulo 1, verso 12, que Deus, ele se responsabiliza daquilo que ele fala. Nós vamos estudar a respeito disso. A leitura bíblica em classe encontra-se em Isaías, capítulo 55, e a leitura é do verso 6 até o verso de número 13. Então, faça a leitura pausadamente, criteriando palavras que você percebe que são mais difíceis no entendimento, e aí você procura o significado dessas palavras, que vai lhe ajudar muito, vai trazer um maior entendimento da vontade de Deus para a sua vida e para que você compreenda melhor a lição que nós estamos estudando. Vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto diz, um convite de Deus. Nós vamos comentar a respeito deste convite. O objetivo diz definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. A sinopse desse ponto diz: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Ou seja, as promessas de Deus, elas estão baseadas e firmadas na própria palavra do Senhor. O segundo ponto diz, as promessas de Deus e seus fundamentos. Nós vamos comentar a respeito deste ponto, das promessas de Deus e os fundamentos dessas promessas que o Senhor fez, do cumprimento dessas promessas. Olha só, o objetivo é apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infabilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Infabilidade. Deus é infalível no cumprimento de suas promessas. A sinopse deste ponto diz, a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. O terceiro ponto diz, tipos e propósitos das promessas de Deus. Nós vamos comentar a respeito dos propósitos das promessas de Deus. E esses propósitos, os tipos, elas estão contidas em toda a palavra do Senhor. Olha só, o objetivo desse ponto diz, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então nós temos no Antigo e no Novo Testamento. A sinopse desse ponto diz, ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Então, Deus, ele elaborou diferentes propósitos. Propósitos para o povo de Israel, propósitos para algumas pessoas, propósito para o povo de Deus. A verdade prática nos diz, Deus faz promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, a prática de todo esse estudo diz que Deus, ele faz promessas ao homem justamente para que o homem tenha um relacionamento mais íntimo com ele. Vamos agora entender o significado da palavra-chave da revista. A palavra-chave da revista diz promessas. Mas olha só, na origem etimológica desta palavra promessa, ela vem do latim, que é promissa, que significa deixar crescer, garantir e assegurar. Então, no sentido etimológico, da origem dessa palavra que vem do latim, ele quer dizer deixar crescer, garantia ou garantir e assegurar. Na língua grega, a pronúncia de promessa é hipóquise, significa compromisso. Então, o significado da palavra promessa na língua grega significa compromisso. Eu estou firmando um compromisso com você. Já na língua hebraica,
A palavra promessa, ela tem o significado de neder, que dentro do contexto religioso, ela se refere a votos ou juramentos. Quando ela é pronunciada da seguinte forma, habitaka, o sentido já muda para compromissos ou garantias. Então nós temos, em um sentido, no sentido religioso, ele é usado para juramentos. Agora, no sentido comum da palavra, já traz o significado de compromisso ou garantias, que é o mesmo significado no latim. Então, hoje, para dar credibilidade às palavras que proferimos, é comum fazermos promessas ou estabelecermos um compromisso oral ou escrito de realizar um ato ou contrair uma obrigação, na presença de testemunhas ou autoridades constituídas para esse fim. Então, toda promessa, ela é firmada através de uma palavra. Então, eu estou firmando uma promessa através da palavra. E é o que Isaías, capítulo 55, verso 11 diz: assim será a minha palavra. Deus falando, né? Que assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, Deus vela pela sua palavra. Então, quando Deus pronuncia uma promessa, ele está velando também pela palavra dita através da promessa anunciada. Vamos ao nosso primeiro ponto, um convite de Deus. Por que a promessa de Deus é diferente das promessas do homem? Olha só o que nós separamos em relação a isso, nos trazendo o entendimento do porquê a promessa que Deus faz é diferente das promessas que o homem faz. Primeiro, a promessa de Deus está dentro de um contexto de fé, crença e confiança. Segundo, a promessa de Deus faz a pessoa se submeter à vontade de Deus. Terceiro, a promessa de Deus não é exclusiva somente aos crentes. A promessa de Deus pode ser para um povo, pode ser para uma nação que não seja a nação formada por fiéis, pelos escolhidos, pelos salvos, pelo povo de Israel. Quarto, a promessa de Deus pode ou não se cumprir de forma imediata. Então, essa é mais uma característica que faz com que a promessa do Senhor seja diferente das promessas do homem. Ela não está condicionada ao tempo, mas ela se cumprirá porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então ele se responsabiliza daquilo que ele promete, daquilo que ele fala. E quinto, a promessa de Deus é responsabilizada pelo próprio Deus. Então o Senhor avaliza a sua promessa através da sua própria palavra. Vejamos aqui exemplos das promessas de Deus. Primeiro, promessa de confiança. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Encontra-se Isaías, capítulo 40, verso 31. A ausência do medo. Então, nós temos uma promessa relacionada a isso. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Então, é uma promessa de Deus para que nós não tenhamos medo. Encontra-se em Isaías, capítulo 41, verso 10. Promessa de proteção. Os que contenderem contigo perecerão. Então, é uma promessa de Deus para a proteção do seu povo. Isaías, capítulo 41, verso 11. Temos uma promessa de refúgio. Olha só o que diz: torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías capítulo 44, verso 22. Deus falando para o seu povo: se refugie em mim, se esconda em mim, porque eu te remi. E promessa de firmeza, para nos mantermos firmes. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Isaías capítulo 55, verso 11. Então a palavra de Deus, ela é firme, ela é pura, ela se cumpre, porque Deus não tem sombra de variação. Olha só, as promessas feitas pelo homem. A Bíblia diz que Deus não gosta de tolos, pois é melhor não prometer do que fazer uma promessa e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5 nos diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Verso 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então, nós vemos que, de acordo com a natureza do próprio homem, uma natureza pecaminosa, existem variações em tudo aquilo que o homem promete. Não queremos aqui dizer que o homem não tem capacidade de cumprir o que promete, mas existem variações. E aí Deus, então, ele nos ensina: olha, é melhor você não fazer a promessa do que fazer a promessa e não cumpri-la. Porque diante de Deus você se tornará um tolo, se tornará uma pessoa que não estima confiança. Olha só,
A Bíblia diz que as promessas de Deus são irrevogáveis. Então, as promessas de Deus, elas não mudam. Passa-se o tempo, porque é o que nós vimos. A promessa de Deus não está condicionada ao tempo. Ela pode se cumprir agora, amanhã, daqui 1 ano, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 1 milênio. Ela não está condicionada ao tempo, mas ela é irrevogável. Ou seja, Deus não volta atrás naquilo que ele promete. Olha só, Josué, capítulo 21, verso 45 nos diz: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo o que Deus havia falado ao povo, desde o livramento do Egito até a sua chegada à terra prometida. Deus não faltou com a sua palavra. Mas nós vemos que ao longo desse trajeto, o homem sim falhou com Deus. Inúmeras vezes, mas Deus nunca falhou com o homem. Vamos para o nosso segundo ponto desta primeira lição deste quarto trimestre de 2024, as promessas e seus fundamentos. A palavra promessa está presente em toda a Bíblia. Isto é uma verdade. Nós vemos em toda a Bíblia, não somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas em toda a Bíblia. Nós vemos Deus gerando promessas, Deus formalizando promessas para o povo, para os homens, para os escolhidos, para os reis. Então, em toda a Bíblia nós vemos a promessa. Muitas vezes, não especificamente com o nome promessa envolvido, mas na palavra de Deus para com o homem. Vejamos algumas das promessas no Antigo Testamento. São promessas que não estavam inseridas como promessa especificamente, mas como pactos, que também é um significado para promessa, né? Então nós vemos aqui, olha, um dos primeiros pactos foi o pacto com Adão, o primeiro homem. Encontra-se em Gênesis, capítulo 1, do verso 27 a 30. Depois, nós temos o pacto com Noé. Encontra-se em Gênesis, capítulo 7, verso 13. Depois, nós temos o pacto com Abraão. Encontra-se em Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3. Depois, nós temos o pacto com Isaac. Encontra-se em Gênesis, capítulo 26, verso 2 a 5. Depois nós temos um pacto que Deus fez com Jacó, que encontra-se em Gênesis, capítulo 28, do verso 12 a 15. Depois Deus fez um pacto, uma promessa com Moisés, que encontra-se em Êxodo, capítulo 34, verso 10. E também o pacto com o povo de Israel, a promessa com o povo de Israel. Êxodo, capítulo 6, do verso 3 a 8. No Novo Testamento também temos não só promessas, mas o cumprimento de muitas delas, promessas feitas no Antigo Testamento e se cumpriram no Novo Testamento. Vejamos duas das promessas. A primeira promessa é o cumprimento da revelação do ungido do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, quando o Senhor Jesus abre o livro, e aí você vai conferir, eu quero que você confira no Evangelho qual livro que Jesus abre, para poder fazer a leitura, cumprindo-se então a essa promessa que havia sido feita lá no Antigo Testamento. Depois nós temos o cumprimento da revelação do descendente de Davi, também uma promessa feita no Antigo Testamento e que se cumpriu em Atos, capítulo 2. O relato desse cumprimento está em Atos, capítulo 2, do verso 29 a 31, quando Pedro se levanta e faz aquele discurso maravilhoso para todo o povo que estava ali, admirado com o derramamento do Espírito Santo na vida dos irmãos que estavam reunidos ali. Ainda no Novo Testamento existem as promessas futuras, que ainda não se cumpriram. Então no Novo Testamento, como também no Antigo, tem muitas promessas que ainda não se cumpriram. Promessas envoltas com o povo de Israel ainda não se cumpriram, mas se cumprirão. Mas olha só, no Novo Testamento nós temos então a promessa da ressurreição dos mortos. Então, existe a promessa de ressurreição dos mortos em Cristo, daqueles que morreram fiéis, vivendo uma vida separada com o Senhor. E também temos a promessa da transformação dos vivos no advento do arrebatamento. Então, essas duas promessas ainda não se cumpriram. Nós temos o relato disso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a 17. Depois, nós temos também a promessa sobre o juízo de Deus aos ímpios. Também nós vemos o relato dessa promessa que ainda não se cumpriu, se cumprirá, em Judas, capítulo 1, do verso 14 a 16. Depois nós temos a promessa da vinda de Cristo com os seus escolhidos, após o grande tribunal. Então nós temos todo um processo ainda que vai acontecer, mas quando Jesus voltar para reinar na terra, com os seus escolhidos, essa promessa ainda não se cumpriu, mas se cumprirá em nome de Jesus. E o relato dessa promessa encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo
10. E temos também a promessa que ainda não se cumpriu, que é a entrada nas bodas do Cordeiro. Mas entenda bem, essa entrada, quem está destinado a entrar nas bodas do Cordeiro? Será que é só um grupo específico? Somente os 144, que algumas religiões, denominações pregam? Será que é apenas algum grupo específico, alguma denominação? Não, ela é para todo aquele que crê na promessa de salvação através do sacrifício de Jesus, que vive uma vida santa, separada, andando na obediência do Senhor. Esses herdarão o privilégio de entrar nas bodas do Cordeiro. E o relato dessa promessa encontra-se em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Caminhamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição. Quero pedir a você, caso você ainda não é um inscrito do nosso canal, você sintonizou, encontrou o nosso canal aí no YouTube, eu quero pedir para você, aproveita que você está conosco, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, porque desta forma você receberá a notificação quando nós postarmos um novo vídeo. Nós postamos vídeos diários, né? Então toda semana, todos os dias da semana, nós postamos vídeos com perguntas a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical e algumas outras informações que nós postamos também na aba comunidade do canal. Então você estando inscrito e ativando as notificações, você receberá então um aviso no seu aparelho celular toda vez que postarmos um novo vídeo. Pode ser um vídeo curto, um vídeo um pouquinho mais longo, para você ficar sintonizado e, através destas informações, você poder participar das aulas da Escola Bíblica Dominical e, se você for um professor, você poder aí, com as nossas dicas, poder ministrar uma aula com excelência. Então, inscreva-se em nosso canal, ajude esta obra a crescer. É uma obra séria, onde nós estamos aí há mais de 4 anos pregando e ensinando a palavra do Senhor, para que você e todo o povo de Deus se edifique cada vez mais no estudo da palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo, compartilhe o canal com seus amigos, parentes, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas para a glória do nome do Senhor. Mas vamos lá, terceiro ponto, tipos e propósitos das promessas de Deus. Qual o propósito das promessas de Deus? Existem diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. Então nós vemos que existem vários propósitos para que o Senhor cumpra as promessas dele. Então nós precisamos entender isso daí. O primeiro é, Deus deseja estabelecer uma aliança com o ser humano. Foi o que aconteceu com Adão. Então nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 a 30 e Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, é estabelecer uma aliança com o homem. Foi o que ele fez com Adão. Segundo, Deus deseja reconsiderar o destino da raça humana. Então o homem, ele caiu por causa do pecado. Então toda a natureza humana está em pecado. E um dos propósitos das promessas do Senhor é justamente o quê? Reconciliar, fazer com que o homem se volte novamente para o Senhor e deixe a sua vida de pecado. Então olha só, nós vemos aqui Deus reconsiderando o destino da raça humana por meio de quê? De um justo. Então, um dos propósitos de Deus é esse. E ele fez através de Noé, quando ele incumbiu a Noé de construir a arca para que ele pudesse, então, trazer a salvação. Quando nós olhamos para a história de Noé, dá uma sensação de que Deus apenas quis salvar uma família e condenou toda a humanidade. Mas, na verdade, não. A arca foi para todo o povo, mas o povo rejeitou. A arca não foi somente para os animais. Deus desejava salvar a todos. E Deus queria salvar a todos. A arca de Noé não era apenas um meio de anular o pecado na terra e começar novamente. Não. A arca era um símbolo de evangelização para que o povo pudesse se voltar para Deus. Mas o povo rejeitou a Deus. E Deus, então, usa esse propósito de reconsiderar toda a raça humana por meio de um justo. Quem? Noé. Encontra-se em Gênesis capítulo 6, verso 13 a 18. Depois nós vemos um outro propósito das promessas de Deus, que é Deus deseja mostrar a eleição de um povo separado como parte da sua aliança com Abraão. Então, um dos propósitos, um terceiro propósito que nós destacamos aqui para você aprender, que Deus ele usa a eleição do povo de Israel, separando este povo para que ele fosse o sacerdócio de Deus na terra, para firmar a aliança que ele havia feito com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 3, e Êxodo capítulo 19, verso 5 a 6.
Outro propósito que nós queremos destacar também, relacionado às promessas de Deus, que é o maior propósito, é ele zelar pela sua palavra. Deus não pode mentir. Deus não pode voltar atrás com a sua palavra. A palavra de Deus, ela é eterna. Então, ela ultrapassa os tempos e as estações. Nós vemos isso destacado em Isaías capítulo 55, verso 11 e verso 12. Quando Deus fala que a chuva cai e não volta. Por quê? A palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela não volta atrás, mas ela gera um resultado. Como a água, quando ela cai, né, segundo o verso aqui em Isaías, a água cai do céu, ela molha a terra, e aí o que isso causa? Causa um resultado. Faz com que as plantas cresçam, as flores floresçam. A palavra de Deus, ela opera da mesma forma. Quando Deus anuncia uma promessa, essa promessa não volta. E ele zela por aquilo que ele fala. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco, por isso não estamos sozinhos no mundo. Se Deus fez uma promessa a você, aos seus familiares, pode ser que ela ainda não se cumpriu, mas a palavra de Deus não volta atrás. O homem, ele faz muitas promessas que ele não cumpre. Ele volta atrás, às vezes dependendo de uma circunstância. Ele pode fazer uma promessa enquanto ele estiver em uma situação favorável na sua vida, mas entrou na luta, entrou na crise, ele já muda aquilo que ele falou. Ele não consegue sustentar. O homem por si só, ele não possui esta grandeza como Deus possui, de velar e responsabilizar pela sua palavra, por tudo aquilo que Deus é. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é imutável. A palavra do Senhor é irrevogável. A palavra do Senhor não possui sombra de variação. Deus não compactua com o pecado. Então, por conta de tudo isso, que a palavra de Deus, se Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Porém, o homem precisa estar na posição. O homem precisa estar caminhando por um caminho de obediência, para que essa promessa se cumpra. Às vezes você ainda não recebeu a sua promessa por duas questões. Uma, Deus está preparando o cenário para que você possa receber a promessa. E segundo, Deus ainda não cumpriu a promessa porque você não está na posição para receber esta promessa, para você receber o cumprimento desta promessa. Então, primeira coisa, se coloque na posição. Ande pelo caminho da obediência, porque o resto, Deus se encarrega, se responsabiliza para cumprir o que prometeu na sua vida. Vamos agora fazer a leitura da conclusão da nossa revista, que diz: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Chegamos ao final da nossa aula e eu quero pedir a você que reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, um convite de Deus. Ponto 2, as promessas e seus fundamentos. E o ponto 3, tipos e propósitos das promessas de Deus. Também reveja o nosso mapa mental. Eu espero você na próxima aula e que Deus te abençoe.